Nesse vídeo de hoje eu e você vamos montar junto o melhor, mais completo e eficiente treino de peito, segundo as pesquisas e estudos mais recentes que analisaram a ativação de cada região do músculo peitoral em relação a inúmeros exercícios abordados, e tudo isso você vai saber a partir de agora aqui neste conteúdo que vai trazer os melhores exercícios para cada região do músculo peitoral, e ao final deste vídeo você vai ter um treino completo com esses exercícios, números de série, número de repetições, zonas de intensidade, tudo isso que a gente vai poder montar esse treino juntos, a gente vai fazer a partir de agora, e muito mais do que decorar a partir de hoje. Com este conteúdo, esse conhecimento que eu vou te trazer, você vai poder montar as suas próprias rotinas de treino. E em último grau, vai conseguir avaliar o que cada movimento que você está fazendo está pegando, se mais porção inferior, mais porção medial, mais porção superior do peito, mais região central. Você vai conseguir, mais do que decorar exercícios, pegar receitas de bolo ou tentar entender, você vai de fato aprender como enxergar o que o músculo está fazendo em cada movimento, e a partir de agora, não só sabendo qual o exercício que é o melhor, você vai poder escolher outros exercícios similares que trabalham daquela mesma forma e estimulam o músculo com máxima eficiência, escolhendo seus próprios exercícios de peito. E a partir de agora, juntos, a gente vai montar o perfeito e ideal treino de peito que a gente pode fazer, tudo embasado cientificamente. E se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o professor Felipe Vec e você está no canal Fitness, Ciência e Performance, onde eu abordo toda a ciência que está por trás das nossas rotinas de treino, trazendo conceitos de cinesiologia, biomecânica, medicina do esporte, fisiologia do exercício, entre tantas outras áreas que vão te ajudar a, mais do que decorar movimentos, mais do que decorar receitas de bolo pronta que você vê na internet, entender aquilo que você está fazendo com o mesmo olhar que um profissional de educação física vê o movimento humano. Então é isso que eu quero te entregar a partir de agora, conhecimento que vai mudar a sua visão e também os seus resultados a partir deste conteúdo de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo, esse vídeo com seus amigos que eu tenho certeza que querem desenvolver o peitoral, querem trazer muito mais simetria, querem conhecer os melhores movimentos para cada porção do peito e não perder mais tempo fazendo movimentos aleatórios que pega da internet, que muitas vezes nem sabe se vai estar trabalhando de fato aquela porção que você tem como alvo para aquele exercício. Então, fica comigo porque a partir de agora, muita ciência que vai te ajudar a te levar aos resultados que você espera. E a gente vai começar falando sobre coisas importantes que vão além de decorar movimentos e além de jogar exercícios aleatórios na nossa rotina, entender quais são as funções e até mesmo a estrutura do músculo peitoral maior, que é o músculo foco, nos exercícios de peito, além do deltoide, do tríceps, que também são trabalhados aqui. O nosso foco é principalmente o músculo peitoral, mas a gente também vai abordar dentro desses estudos que foram realizados e que também observaram a ação destes outros músculos sinergistas e também agonistas que participam do movimento diretamente, atuam junto com o peitoral maior, mas aqui o nosso foco é montar os melhores exercícios dentro da nossa série. A gente vai trazer tudo com séries, número de repetições, assim como todos os detalhes que são pertinentes a um treino que vai te trazer o máximo de eficiência, a gente vai abordar a partir de agora. E por que é tão importante, antes mesmo da gente falar os exercícios, comentar sobre a parte da anatomia, das funções do músculo peitoral, que é justamente para poder te dar a visão e o conhecimento que é preciso para enxergar, para além desses movimentos que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, como é a ativação dessas porções do músculo em outros movimentos. E assim, com esse conhecimento, você vai conseguir montar suas rotinas de treino, vai conseguir enxergar, por exemplo, com as rotinas de treino que seu professor lhe recomenda, aonde está trabalhando que porção está trabalhando em cada exercício, e assim você vai conseguir, através de uma mudança de pegada, através de, por exemplo, a escolha de um cabo, de um halter, de uma barra, qual é que são essas alterações e o que você vai conseguir melhorar na sua ativação, na qualidade do seu movimento, para ter uma maior ativação daquela porção muscular que você está querendo trabalhar do peitoral. Então, como a gente vai fazer para enxergar, por exemplo, a partir da anatomia, que é a primeira questão que a gente vai observar. Você pode enxergar a partir da imagem que a gente está vendo que toda a região do peitoral, ele sai lá de cima, junto à clavícula, que é aquele osso mais superior que a gente consegue palpar ali na região superior do peito, até a parte inferior lá junto às costelas, onde a gente vai ter justamente duas porções. Essa porção mais superior, que é a porção chamada de clavicular, que tem origem nessa porção medial da clavícula até o húmero, onde ela vai ter a sua inserção, e uma segunda porção que é bem maior, que vai sair desde lá de cima da parte superior do osso externo, esse osso central do peito,
percorrendo toda a parte do externo até chegar na parte das cartilagens que dão origem às primeiras 6 costelas. Então, essa porção é chamada de externo costal, justamente pela origem das suas fibras saírem dessa região entre o externo e as costelas. E essa é toda a origem do músculo, e essas duas porções, tanto a superior clavicular quanto a externo costal, vão se inserir na mesma região ali no húmero, um pouco abaixo do deltoide. Então é por isso que a gente não consegue palpar geralmente a inserção desse músculo, assim, por exemplo, como a gente faz com a do deltoide. E isso, a gente entendendo agora as fibras, né, a orientação das fibras, olhando a orientação das fibras, a gente consegue determinar mais ou menos o que elas fazem e o direcionamento da sua força, né, o ângulo dos movimentos que favorece a utilização. Então você vê, por exemplo, a questão das fibras claviculares, aquelas que saem da parte superior do peito, elas vão ter uma orientação mais diagonal para baixo, já que essa origem delas é numa porção mais superior do corpo em relação à sua inserção, que é mais abaixo, e você já vê que ela tem uma origem puxando de baixo para cima, por exemplo, fazendo o movimento de flexão do ombro, que é uma das movimentações que o peitoral faz, que é essa elevação frontal do braço. A gente vai ter, por exemplo, aqui externo costal, que é essa outra região do peito, por exemplo, as fibras agora saindo, por exemplo, dessa região mais superior até o meio do externo, que são aquela região que a gente chama de central do peito, mais horizontais, e elas vão fazer o que, por exemplo, contraindo, trazer, né, por exemplo, com mais eficiência o braço nessa região, que é a adução do ombro em posição horizontal ou em plano transverso, né? A gente vai fazer essa adução horizontal, por exemplo, um crucifixo reto, por exemplo, um supino reto, a gente faria um crossover com o braço mais ou menos na altura do ombro, a gente faria a estimulação dessas fibras mais centrais do peito. E, por exemplo, a gente fazendo movimentos onde essas fibras mais inferiores do peito têm uma orientação mais diagonal de baixo para cima, elas vão trabalhar numa outra função do peito, que é a função de adução, agora num plano frontal, aqui no sentido vertical, saindo com o braço da lateral do corpo, trazendo ele junto à lateral, né, da lateral do ombro aqui a 90 graus, trazendo ele junto à lateral do corpo. A gente vai ter essa adução feita também pelo peitoral. E aqui, por exemplo, a gente poderia fazer um crossover saindo com a polia alta, essa parte inferior do peito, essas fibras, esse sentido do movimento seria mais favorável a essas fibras mais verticais saindo de baixo para cima. Então você vê que o ângulo de feixes desse músculo também vai determinar a otimização que a gente vai conseguir ativar. E aqui você já viu, por exemplo, 3 exercícios que eu falei, né? Por exemplo, uma elevação frontal em pegada supinada lá no cabo, fazendo essa ativação do peitoral superior, né? A flexão do ombro, que também ativa a parte clavicular com maior nível. Fazendo, por exemplo, um crucifixo ou um supino reto, a gente ativaria mais esses feixes mediais. E fazendo, por exemplo, uma adução do ombro, que, por exemplo, a gente poderia fazer num crossover de baixo para cima, ou mesmo numa paralela, trazendo o braço junto ao corpo ao final do movimento, você teria uma ativação dessas fibras mais inferiores. Mas é sempre importante dizer que todos os exercícios de peito ativam todas as fibras, e essa vantagem que a gente gera a determinado ângulo vai gerar justamente uma vantagem, mas não um isolamento para esse músculo ou para essas fibras. Então sempre vai ter uma ação total do músculo com uma vantagem para ativação em determinadas fibras de acordo com a mudança desse ângulo do ombro, da posição de pegada, que é tudo isso que a gente vai comentar mais além. Mas só para você ter uma noção de como a gente já consegue ver as funções que esse músculo faz, mas em relação a questões da sua própria estrutura, anatomia. E mais de uma das funções, mais 2 funções que esse músculo executa é, por exemplo, a extensão do ombro, quando a gente sai com o braço junto à lateral do rosto, que seria a extensão em grau 0, até a extensão completa, que é feita aqui quando a gente chega com o braço ao lado do corpo, que seria a de 180 graus. Então, o músculo peitoral, a porção externo-costal, diferente da elevação do braço, né, a parte de flexão do ombro, que é feita pela clavicular, a extensão, que é o movimento contrário da flexão do ombro, né, onde a gente traz o braço para baixo, ela é feita com o externo costal trabalhando mais. Então a gente, por exemplo, num pullover, deitado lá no banco, onde a gente deixa o braço para trás com o halter, o ângulo até mais ou menos a altura do ombro, onde ele vai trabalhar, a gente vai ter ação do músculo peitoral maior. E aqui essa vantagem, ela é justamente entre os 180 graus e os 120 graus. Então esses 60 primeiros graus
de ângulo de movimento do crossover, por exemplo, com halteres, a gente vai ter a ativação máxima da porção externo-costal. E por último, a gente tem a rotação interna, que também é uma outra função do peitoral maior, mas essa para fins de exercício de movimento, aqui de hipertrofia, de ganho de força, a gente não vai comentar e vai trabalhar sobre os outros exercícios clássicos que a gente pode ter na musculação, por exemplo. Então, conhecendo o que a gente já conhece de função e também anatomia, a gente vai agora para os exercícios propriamente dito, aqueles que são escolhidos por aquelas pesquisas e estudos mais recentes. E aqui cabe dizer que eu fiz um compilado de estudos que abordaram essa temática de movimentos de exercício de peito e ativação desses movimentos, medidos, por exemplo, por eletromiografia, que são testes onde a gente posiciona eletrodos em porções do peito, do ombro, do tríceps, do bíceps, para analisar essa ação, o estímulo elétrico que chega naqueles músculos durante os movimentos que a gente está executando no teste, seja nesses mais variados movimentos que esses estudos avaliaram. Então, para dizer, por exemplo, o critério, eu peguei estudos recentes que foram publicados nas revistas mais renomadas e também tem critérios metodológicos que são validados e que são difundidos dentro das pesquisas mais importantes da área, por exemplo, como uma revisão sistemática, onde a gente faz, com meta-análise, onde a gente faz um apanhado de diversos estudos que fizeram análise e faz uma comparação desses estudos, fazendo, por exemplo, cruzamento de dados, qual é a diferença da inclinação junto com a pegada, o que foi melhor fazer, essa diferença de pegada mais larga, mais fechada, inclinação em determinado ângulo do corpo, de um banco, tudo isso foi cruzado nesse tipo de análise, entre outros artigos e pesquisas que eu coletei, que eu estudei para poder fazer esse vídeo. Então todas essas pesquisas eu vou deixar aqui na descrição, que é para vocês também terem acesso a esse conteúdo. Então, abordando tudo isso, a gente vai direto para o nosso treino agora de fato. E eu vou começar falando justamente dessa porção externo-costal, que é a maior porção do peito, onde a gente vai ter tanto exercícios que são voltados para a região medial, quanto exercícios que são voltados para essa região mais inferior do peitoral. E a gente vai deixar essa cereja do bolo, que é essa porção mais superior, onde todo mundo tem a maior parte das dificuldades para ativar e de como chegar nela, porque ela precisa de um ângulo específico, uma ativação em graus muito específicos para que a gente consiga otimizar, e a gente vai deixar lá para o final essa cereja do bolo, que é essa porção clavicular do peitoral. Mas vamos começar aqui falando sobre a porção externo-costal, que é justamente os exercícios para o centro e para aquela região mais inferior do peito. A gente justamente vai começar por aquelas fibras mais superiores da porção, que a gente também chama da parte mais central do peito, que são aquelas que têm uma orientação mais horizontal, e justamente assim como a gente comentou lá naquela parte do vídeo onde a gente falava um pouco de cinesiologia, da biomecânica da ativação do peitoral, são os exercícios que trabalham sobretudo com movimento de adução horizontal, onde a gente tem esse afastamento e aproximação do braço no plano transverso. Então a gente vai ter exercícios como supino reto com barra na distância de 150% da biacromial, lembrando mais ou menos um palmo da distância dos ombros para fora da barra aqui, por exemplo, a distância ideal para a posição de supino reto com barra, que foi o movimento com maior ativação. E aqui em segundo plano a gente teve supino declinado com halteres, ou também feito com barra, como o exercício que mais ativou essa região central do peito. Ou seja, aqui já vem um primeiro detalhe: a gente teve ativações do peitoral dessa região mais central do peito, também em posição de declínio de 15 graus. Então a gente tem aí em primeiro plano supino reto com barra, distância média de pegada, com um ângulo de execução próximo aos 45 graus, entre 45 graus e 60 graus, ali um pouquinho abaixo da altura do ombro, com uma distância e a pegada ideal para ativação dessa região central. Em segundo plano, exercícios com um leve declínio, tanto na barra, numa posição de 150%, quanto com halteres, também respeitando essa mesma distância, a gente vai conseguir a mesma ativação ou ativação similar para essa região central do peito. Então aqui a gente tem dois exercícios, o primeiro deles em ordem de maior ativação, supino reto com barra em 0 graus e depois em declínio de 15 graus, foram aqueles que tiveram similar ativação, né, os mais altos com similar ativação para a região central do peito. Então agora vamos para aquela região mais inferior, e os exercícios que tiveram maior ativação foram supino declinado, tanto com halteres quanto com barra, justamente utilizando uma pegada mais aberta, cotovelos
mais abertos e posição de 200% da pegada biacromial, que aqui seria mais ou menos a nossa pegada aberta, 2 palmos ali medindo na barra, em relação à posição da largura do ombro, que é a posição 100% da posição biacromial. Então a gente tem, por exemplo, um supino no Smith com mais do que 15 graus de inclinação, entre 15 e 30 graus de inclinação já vai conseguir uma boa ativação. Aqui um segundo exercício que seria, por exemplo, o exercício de paralela, né, um exercício onde a gente vai fazer o mergulho, e aqui a paralela um detalhe importante é a inclinação do tronco. A gente tem que projetar o tronco para frente, a gente não pode fazer com o tronco em completa posição vertical, porque senão a gente vai ter muito mais ativação do tríceps do que da porção inferior do peito. E a gente tem também um exercício que aqui eu julgaria como um exercício de maior ativação e menor risco para o ombro. Então o melhor exercício que a gente pode ter com maior segurança e maior foco são justamente esses de adução do ombro. E aqui a gente vai falar, por exemplo, de um crossover com a polia alta, onde a gente projeta os cotovelos para cima e faz esse componente de adução vertical do movimento do ombro com uma leve adução horizontal. Então a gente faz um movimento diagonal de cima para baixo, trazendo as mãos bem próximas à linha inferior ali do abdômen, entre inferior do abdômen e quadril. Então a gente bota aí o nosso crossover com a polia alta como nosso melhor exercício para a parte inferior do peito. Em segundo plano, eu traria tanto a paralela quanto aí em terceiro já os movimentos de supino declinado, que vão trabalhar essa porção mais inferior do peito, mas aí também com um risco também de lesão e um risco dentro do movimento ali de uma torção de ombro, uma coisa um pouco mais acentuada. Então o crossover, segurança e eficiência é o melhor quesito. E vamos lá agora para a nossa terceira e última porção do peito, que é a cereja do bolo, aquela porção mais superior. E como a gente ativa, você já deve ter uma noção do que a gente comentou lá no início do vídeo em relação à anatomia e a funcionalidade dessa porção mais agora clavicular do peito. Então a gente vai ter tanto os movimentos que favorecem a flexão do ombro, a elevação frontal do braço, quanto mais do meio para o final do movimento, a gente vai ter o favorecimento à medida que o braço sobe e as fibras do peitoral superior, a porção clavicular, vão ficando mais horizontais. Você vai tendo um componente de adução horizontal mais importante para ativar essa fibra. Então o que a gente faz? Movimentos que façam justamente flexão do ombro até os primeiros 60 graus, a gente tem mais ativação da porção clavicular. E lá no final, próximo à altura do ombro para dentro, a gente também tem um favorecimento dessa porção clavicular, ou seja, a gente tem que combinar flexão do ombro com adução horizontal. E como a gente pode fazer isso? Justamente fazendo essa elevação frontal cruzada no cabo ou até mesmo com halteres, mas no cabo a gente teria uma diferença desse vetor de força, já que a gente pode, tanto com a altura do cabo, quanto com a própria posição do nosso braço em relação ao cabo no início do movimento e durante o movimento, mudar essas alavancas. E então, essa convergência do braço próxima à altura do ombro, passando um pouquinho da altura do ombro, faria eficiência maior na ativação do peito. E aqui detalhe, galera, o exercício que teve maior ativação do peito nem foi a elevação frontal. E vocês sabem qual é que foi? Foi a posição de supino inclinado a 30 graus com a pegada fechada na barra. Ou seja, a gente sabe que mais do que a inclinação do banco, houve uma diferença significativa na largura da pegada, que priorizou a porção superior clavicular do peito quando foi ativada até mesmo em plano horizontal, ou seja, em 0 graus de inclinação, nós tivemos uma maior ativação da posição da porção clavicular do peito, justamente pela aproximação e não pela inclinação. Então a gente tem um fator da aproximação das mãos, a pegada 100% biacromial, ou seja, mais fechada, com o cotovelo ali até 45 graus, a gente tem em 30 graus, e 30 graus foi o ângulo exato de maior ativação dessa porção clavicular. Não é 15 graus, não é 45 graus como muita gente usa, 30 graus de inclinação do banco é a melhor angulação do ombro para que a gente obtenha a máxima ativação da porção clavicular do peito. Então a gente vai ter, por exemplo, supino inclinado fechado, né, com a pegada fechada, em 30 graus de inclinação, tanto com barra quanto com halteres, como a melhor alternativa.
Em segundo plano, nós temos, por exemplo, o próprio supino fechado que eu te falei, com a pegada, por exemplo, fechada neutra, ou até mesmo a pegada fechada supinada. E aqui a gente teve a posição supinada, teve sim, dentro dos estudos feitos, maior ativação, mas somente para a porção clavicular, ela não interferiu tanto para a porção externo-costal na parte inferior, quanto mais central do peito, a ativação dessas fibras não foi relevante com essa mudança de pegada. Então a pegada supinada, ela favorece a porção superior, e aqui a gente tem, além dos supinos, por exemplo, você poderia fazer um supino inclinado em 30 graus, com halteres saindo de uma posição supinada, jogando o braço lá com essa pegada fechada, e você vai sentir com certeza essa região mais clavicular do peito, ou mesmo saindo com uma posição neutra e o cotovelo fechado, girando, fazendo uma supinação do seu antebraço, girando essa parte superior do ombro para cima. E você deve estar pensando, a gente falou sobre região superior, região medial do peito, região inferior, mas não falou da região central, o famoso miolo do peito. Qual o melhor exercício para ativar essa região? E sim, meus amigos, é triste dizer que na verdade não existe exatamente um exercício, mas um tipo de exercício que você vai ter para ativar porção mais central das fibras, ou seja, dá um aspecto de maior volume nessa região central do peito, já que na verdade, ao estimular as fibras da parte externo-costal, você já está utilizando todas as fibras que fazem parte dessa região central. Mas na verdade, quando você trabalha um supino reto, um supino inclinado, um supino declinado, um crucifixo, você já está trabalhando essa porção. Mas os exercícios que vão ter maior ênfase é justamente aqueles que vão oferecer maior ângulo de movimento. E aqui eu vou falar sobretudo em dois exercícios. Na linha dos crucifixos, a gente vai trabalhar, por exemplo, crucifixo reto, crucifixo inclinado, crucifixo declinado, que eu já deixaria num segundo plano, e o crossover. E aqui o crossover a gente vai botar como primeiro plano para essa região mais central do peito, já que o tipo de alavanca que ele oferece para esse movimento que a gente vai fazer, que é o detalhe, que vai dar um maior ângulo de adução do movimento, ou seja, nós vamos posicionar um crossover com a polia média, ou seja, ela vai ficar levemente um pouquinho acima da altura do ombro, e a gente vai dar uma leve inclinação do tronco para ter mais base de movimento e vai trazer o braço mais ou menos na região central do peito, aqui entre o que seria a altura do ombro e a linha um pouco abaixo da parte do externo. Então a gente vai trazer as mãos e no final a gente vai cruzar o cabo. Então esse movimento de apertar o peito no final do exercício de crossover, e com esse cruzamento de cabo você vai dar um esforço e você vai ter sobretudo uma sensação de esforço, porque você vai trabalhar o máximo da sua contração, e ao voltar à posição inicial, deixe que o cotovelo seja projetado lá para trás, para que o seu peito seja alongado no final do movimento. E aqui é importante um comentário sobre a carga. Você não pode ter muito peso nesse tipo de exercício, com ênfase nessa região mais central, ou trabalhando maior amplitude. Por quê? Quando você chega nesse ponto, você já não vai ter uma vantagem tão grande, porque o seu músculo já está mais encurtado, e vai ser difícil, se você botar muito peso para fazer esse movimento, você conseguir cruzar o cabo com qualidade. Então o que eu sugiro? Cargas moderadas e trabalhe com uma velocidade de movimento mais gradual, menor, para que você tenha mais controle, mais tempo de tensão, e você tenha uma facilitação nesse processo técnico, que é quando você faz esse cruzamento do braço ali do cabo, você dá uma apertada nessa região central do peito, você esmague o peitoral, gerando a sensação de contração máxima do peito, e quando você volta à posição de alongamento máximo, esse estresse mecânico gerado pela contração máxima e alongamento máximo vai gerar também um aumento da amplitude do seu peitoral, do alongamento das suas fibras, o que vai dar mais volume, mais saliência nessa região central. Então, agora que você já conhece toda a ciência por trás do treino de peito e os melhores exercícios para cada região, vamos montar o nosso treino completo a partir de agora. Pega papel e caneta e vamos embora. E aqui eu já vou começar explicando como a gente vai fazer a seleção desses exercícios. Então a gente vai ter, por exemplo, 4 exercícios dentro da nossa rotina de treino, e para quem já tem um nível, uma experiência em treinamento de hipertrofia e treinamento de força mais avançado, pode pegar até mesmo
5 exercícios para compor a sua série. Aqui eu vou lembrar que a gente deve, no máximo, utilizar um volume de treino entre 15 a 20 séries por treino. A gente vai escolher 3 movimentos, um exercício para cada região do peito, ou que traga uma ênfase para cada região do peito, ou seja, um para essa região das fibras mais horizontais, uma para a porção clavicular e uma para a região mais inferior do externo costal. E aí a gente vai ter o nosso 4º exercício, isso vai valer também para o 5º exercício, essa escolha, como um exercício bônus ou um exercício plus para uma determinada região do peito que eu quero desenvolver com mais ênfase, seja naquele ciclo de treino ou que eu tenha mesmo um déficit de hipertrofia em relação às outras. Então, por exemplo, se eu tenho a porção superior do peito com um déficit, eu quero desenvolver, dar um pouco mais de esforço para ela, um pouco mais de trabalho, eu vou fazer um exercício para cada região e um 2º exercício que eu vou escolher para a região com ênfase, com foco no esforço da região clavicular do peito, para que ela tenha um desenvolvimento maior naquele ciclo de treinamento. Lembrando sempre que os exercícios não têm um isolamento completo e eles acabam distribuindo essa força nas fibras de acordo com tudo aquilo que a gente comentou, ângulo de ombro, de banco, de ajuste, tudo isso muda a ênfase, mas a gente sempre acaba dando um esforço quase que total para o músculo em cada um dos exercícios, tá? Então vamos lembrar que a gente vai começar a escolher os nossos exercícios, a ordem para iniciar o treino, de acordo, por exemplo, eu vou escolher um exercício na ordem de região central para depois superior e inferior. Lembrando que, por exemplo, se seu foco maior for querer desenvolver a região superior, você pode começar pelos exercícios com ênfase na região superior, justamente porque no início do treino você vai ter mais capacidade de produção de força por estar mais descansado e ter menos desgaste em relação aos últimos exercícios que você acaba tendo um certo prejuízo na execução. Então, eu vou começar pela região central, aquelas fibras mais horizontais, onde a gente vai ter o nosso supino reto no plano de 0 graus, ali na inclinação do banco, com a pegada na largura de 150% biacromial, ou seja, aquela pegada média e um ângulo de ombro de 45 graus, com os cotovelos ali levemente afastados em relação à linha lateral do corpo. Já para a região superior do peito, a gente vai trabalhar num banco inclinado em inclinação de 30 graus, lembra aquela inclinação ótima para pegar essa porção clavicular, um exercício de supino com uma posição de braços ou de neutra para supinada ou até mesmo supinada, fazendo movimento com halteres e a largura, o afastamento, né, o ângulo do ombro vai ser mais próximo do que seria o 0 graus, né, a largura de onde os cotovelos ficam juntos ao corpo, levemente afastados, e você vai fazer aquela extensão ali, dando um trabalho bem específico para essa porção clavicular. E o nosso 3º exercício do início seria justamente para essa região inferior, onde a gente vai escolher um crossover com a polia alta, onde a gente vai ter aquele componente de adução, onde a gente vai juntar as mãos bem próximas da linha do umbigo, ali da cicatriz umbilical, a gente vai fazer a aproximação das mãos lá embaixo. Então a gente vai ter o nosso 4º exercício, que eu lembro, é para dar uma ênfase na região que você quer desenvolver com mais atenção naquele ciclo, mas você também pode pegar, como a gente falou, para aquela região, né, que você dá um esforço maior para todas as regiões do peito, ou tentando distribuir de forma mais igual para todas as regiões do peito, esse 4º exercício, de maneira a trabalhar uma maior amplitude de movimento. E onde a gente vai conseguir isso? Num crossover, por exemplo, com o cabo, com uma polia na altura dos ombros, um pouquinho acima, onde a gente vai ter aquele cruzamento dos braços à frente, lá no final do movimento, forçando a adução horizontal, fazendo com que a gente tenha um esforço maior. Então eu vou projetar o braço entre a região do final do peito e início do abdômen, justamente para trabalhar essas fibras mais centrais do peito, né, com maior ênfase, aquela porção mais externo-costal das fibras, e também dando desgaste no sentido de maior tempo de tensão e também fazendo com que a amplitude do movimento seja o maior possível, né, dando estresse nessas fibras de alongamento e contração, como esse 4º exercício. E se você, por exemplo, quiser escolher um outro exercício para a região superior do peito como ênfase, você pode fazer, por exemplo, a elevação frontal convergindo lá, cruzada de cabos à frente, onde a gente vai ter a polia agora baixa, fazendo aquele movimento de elevação do braço, trazendo para a próxima altura do ombro, os braços convergindo, né, aproximando os braços. Então, um componente de flexão do ombro e também um componente de adução horizontal acontecendo no final do movimento ali, jogando esse esforço para a região clavicular do peito. Se você, por exemplo, quiser adicionar um 2º exercício
para ativação dessa região inferior. Um exercício que eu adoro e que eu sempre incluo nos meus treinos é justamente a paralela, e você pode fazer tanto livre, se você não tem experiência com paralela, pode fazer naqueles exercícios com um trabalho de assistência, num graviton, ou mesmo com um elástico que você posiciona ali nas barras paralelas para te ajudar e te dar um auxílio para que você consiga fazer o movimento, lembrando sempre com a inclinação do tronco à frente para priorizar essas fibras mais inferiores. Então você já saiu aí com esse treinão completo, e você pode escolher tanto 4 como 5 exercícios, e agora a gente vai falar como a gente vai fazer para distribuir nas séries. A gente vai fazer 4 séries, seja para quem vai escolher 4 exercícios ou 5 exercícios, de 4 a 8 repetições máximas. Como é que vai funcionar isso? Você vai ajustar a carga para o seu exercício para que você chegue em 8 repetições inicialmente em fadiga ou entrando em falha voluntária, que é onde você não consegue executar. Ou seja, a gente não vai trabalhar com repetições em reserva, ou seja, aquela margem que você dá de esforço no final da série. Vai tentar ajustar para o máximo de 8. Você vai manter essa carga quando estiver fazendo para 9 e até chegar a 10 repetições. Quando você chegar a 10 repetições, você vai progredir na carga e vai retroceder para 8 repetições. E assim vai seguir evoluindo. Quando vai passar para 9, depois para 10, regride para 8 repetições, aumentando a carga, isso em qualquer um dos exercícios que a gente montou aqui. Então você vai trabalhar sempre em zona de fadiga ou próxima à fadiga voluntária máxima, aí onde a gente vai ter um esforço importante em cada exercício, e a gente vai ter, por exemplo, um período de descanso entre séries, entre 1 minuto e meio até 2 minutos, 2 minutos e meio, se você sentir que o período de descanso não está condizente com a sua recuperação pós-série. Então, se você quiser, por exemplo, entre exercícios dar uma recuperação de 3 até 5 minutos, também é um tempo considerável para você ter uma recuperação boa e não ter uma interferência da fadiga ao longo da sua sessão de treino, de maneira a atrapalhar aqueles últimos exercícios da série. Então você vê como a gente consegue enxergar de forma muito mais clara a partir do momento que a gente tem o conhecimento esse que eu tenho certeza que você adquiriu e que vai fazer toda a diferença nos seus resultados, na qualidade do seu treino, e vai muito além do que aquela dica aleatória ou aquela receita de bolo pronta que você pega na internet, mais esse treino completo de peito que a gente acabou de montar juntos. Vale o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e deixa para mim aqui escrito nos comentários se você já fez algum desses exercícios, eles realmente foram eficazes. Se você ainda não fez, faça esse treino e depois volte aqui para me contar tudo aquilo que você achou e a experiência que você teve, se ele realmente comprovou os resultados que a ciência demonstrou em relação à hipertrofia e a melhora da qualidade do nosso treino de peitoral. Então, meus amigos, a partir de agora, outros conteúdos eu vou deixar para vocês, para que a gente siga junto nessa trilha de conhecimento aqui no canal Felipe Vecchio, Fitness, Ciência e Performance. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Até lá!